Paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala, o Bispo João Paiva. Agora 15 horas e 12 minutos, estamos novamente aqui com a live ao vivo. Sempre uma palavra de Deus para a sua vida. Você que está chegando, com certeza, nessa tarde, quer ouvir algo da parte de Deus. E Deus tem uma palavra de motivação, de avivamento para a tua vida, para a luta que você está passando. Então, aqui estamos agora, né? Você que está chegando, vai seguindo aí o Bispo, né? Vai curtindo, segue lá no canal do YouTube, lá está muito fraco, lá os inscritos, mas está uma dificuldade do povo me seguir lá no canal do YouTube. Digita lá Bispo João Paiva, me ajuda lá, meu povo, dá uma força aí pro Bispo, vamos lá, meus queridos, vai lá no canal do YouTube, só entra lá e digita lá Bispo João Paiva, faz a inscrição, me segue aqui também. Boa tarde a vocês todos, a paz do Senhor, graça e paz. Deus é contigo nessa caminhada, vai curtindo aí a live, vai clicando aí. Tá muito fraquinho, só tem 6 curtidas, já tinha que ter umas 600, umas 6.000, vamos lá, amada igreja, vamos lá, vamos ajudando o bispo aí. Nós estamos aqui na segunda live do dia, tivemos uma pela manhã, a oração da manhã, e depois uma palavra de Deus para a tua vida. Agora também, Deus tocou no meu coração para fazer essa live agora 3 horas, 15 horas e 14 minutos, e eu peço a sua ajuda aqui como seguidor aqui do anfitrião, também lá no canal do YouTube, digita lá Bispo João Paiva, vão ajudando aí, meus queridos, amada igreja. Então eu estou aqui com a palavra de Deus para a tua vida, vai clicando na tela aí, vai clicando na tela, vai aumentando a audiência, glorificando e exaltando o nosso grande Deus. Hoje eu vou falar de uma palavra para avivar a sua fé. Você precisa crer. A palavra de Deus, se creres, verás a glória de Deus, amada igreja. Eu quero ensinar você o que está escrito na palavra. Vou dar aqui um relato na Bíblia, que está lá em 2 Reis 4, onde fala daquela viúva do azeite, igreja. Muitos viúvos estão aí. E aqui nós vamos aprender a como viver da fé. Viver da fé, não do dinheiro, viver da fé, igreja. Às vezes a pessoa está precisando, aumentar a sua fé. Então você precisa entender que nós temos que se lançar, igreja. Não pode ter medo, não é verdade? Se lá do outro lado, entre você e lá do outro lado, tem um rio. E você precisa atravessá-lo. Você precisa ir até lá do outro lado. Você tem que criar uma situação. Está entendendo, amada igreja? Você tem que viver a tua fé. Você tem que trabalhar a mente. Você tem que dar o entendimento para Deus te dar toda a inspiração. Muitos precisam de viver a fé. Aqui a Bíblia relata, aqui em 2 Reis capítulo 4, aqui fala do profeta Eliseu, igreja. O profeta Eliseu. Ele aumentou o azeite da viúva. Aumentou o azeite da viúva. Então, aqui diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas. Então, veja só. Uma mulher das filhas, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu. Quem era Eliseu? Profeta. Está entendendo isso? Era profeta. Dizendo, meu marido, estava falando do esposo dela. Ela foi até quem? É o profeta. O profeta é o canal que você tem para falar com Deus. O profeta é a resposta que você está esperando da parte de Deus. Você tem acesso a Deus? Claro. Você ora, busca, e Deus vai enviar alguém para falar com você. Ele diz que ele dá ordem aos anjos a teu respeito. Como você sabe que Deus vai enviar uma resposta para você? Você tem que estar ligado, tem que estar antenado, para você saber quem é que está falando com você. E aí,
ela foi até quem? Foi até o profeta. Aí você vai até a igreja. Quem é? O anjo da igreja, é o profeta. Lá ele vai me dar uma mensagem. Deus vai usar ele, você vai ter a resposta. A Bíblia diz que todo aquele que entra na casa do Pai, ele não torna vazio. Ele não sai vazio. A igreja não sai vazio. Ele não sai da mesma forma que ele entrou. Deus, ele acolhe aquele que busca. E quem buscar-me-eis, me achareis. Se você busca Deus, você vai encontrar Deus. Talvez você está precisando acreditar um pouco mais. Você tem que viver a sua fé. Você tem que acreditar. Deus está nos dando resposta de várias formas, de várias maneiras. E nós estamos procurando do nosso jeito. Se não for do nosso jeito, nós não vamos acreditar, não é verdade? Não seja Tomé. Tomé disse que só ia acreditar que Jesus tinha ressuscitado dentre os mortos se ele mostrasse o buraco na mão. Está vendo que tamanha ingenuidade, que tamanha incredulidade? A paz, meu querido. E aí, o que aconteceu? Jesus ouve tudo. Até o seu pensamento ele sonda. Ele esquadrinha o seu coração. E aí você sabe o que ele fez? Imediatamente ele apareceu para Tomé. Tomé, ô Tomé, vem aqui. Ó, enfia o dedo aqui no buraco da minha mão. Ele tomou um susto. Mal tinha falado e Jesus apareceu para ele. Ô Tomé, então é melhor, Tomé, crer não vendo do que vendo para crer. Sabe, igreja, tem pessoas que querem viver o propósito, ele primeiro quer a bênção. E aqui nessa campanha eu vou te dar um testemunho para vocês. Tem pessoas aqui que viu a resposta de Deus na vida dele e ele fez o voto que ia depositar e não depositou. Mas ele recebeu, Deus atendeu ele. Ore pelo meu casamento, amém, amado? Deixa teu WhatsApp aí, amado. Como que é o nome ali? É Dirce, né, Dirce? Deixa aí teu WhatsApp, Dirce. E aí, ele fez que nem Tomé. Tomé pediu para ver, para depois crer. E Deus diz que é melhor crer do que não ver. Tá entendendo? Você tem que entender uma coisa, igreja. Você tem que fazer o que Jesus falou para Tomé. É melhor você não ver e crer. Tá entendendo? Aí ele fez o quê? Ele quis ver primeiro. E aí eu tenho um abençoado aqui na minha campanha, que ele falou assim: ô bispo, faz oração para mim, eu creio na oração do senhor e creio nessa campanha, eu vou participar. E ele falou que a mulher dele tinha abandonado ele, tinha ido embora, ele estava desesperado. Estava desesperado. Ele estava chorando porque era uma criança. E ele disse que a confusão dele com a mulher dele é porque ele quer casar e a mulher não quer. Mas eles já moram há muito tempo junto. E ele estava afastado de Deus. Ele disse que... Ele falou assim para ela, que não, para Deus abençoar nós temos que casar certinho. Ela falou, não precisa não. Nós já estamos casados. De boca, né? Não de papel. Graça e paz, Kelly. Seja bem-vindo, querido. Vão aí, seguindo o bispo aí, curtindo. Vão lá no canal do YouTube, lá faz inscrição lá, digita lá, Bispo João Paiva. E segue aqui também, clica aqui a tela. E aí, continuando o testemunho. E aí, o que ele falou? Aí ele chorou as pitangas para mim. Eu dei atenção para ele, como para todo mundo. Você passando, entrando na campanha ou não entrando, eu vou dar atenção. Mas eu gostaria que você participasse. E aí, Deus ele faz vários testes na gente, sabia? Ele permite você receber a graça porque ele quer ver a tua intenção. Aliás, ele já sabe, né? E aí, esse aí fez que nem Tomé. Ele quis ver primeiro. À noite, era 11 horas da noite mais ou menos, ele ligou para mim, mandou um áudio. Bispo, eu quero agradecer a Deus, depois do senhor. A minha esposa já está aqui com a criança comigo, nós fizemos as pazes, estamos muito bem. E ele já tinha brigado mais de não sei quantas vezes.
E eu falei, amém, amém, meu querido. E ó, eu vou fazer o propósito, fica tranquilo, hein? É só cair o meu pagamento, eu mando o voto pro senhor, tá bom? Já faz uma semana. Ele fez um voto de tolo, igreja. Não faça isso. Um voto de tolo. É melhor você prometer para o homem e não prometer para Deus. Porque se você prometer para o homem e não cumprir, você não vai ter problema nenhum. Mas se você fez um voto com Deus, Ele vai cobrar de você. Está lá em Eclesiastes 4. Lê lá o versículo 4, 5 e 6. E aí, ele achou que fez o voto comigo, né? Ninguém faz voto comigo. E nem quero. Eu quero que você faça o voto com Deus, porque quem vai cumprir os propósitos da tua vida é Deus. É como esse profeta aqui, Eliseu. Eu vou continuar a mensagem. Olha o que ele fez na vida dessa viúva, porque a viúva creu nele. E a viúva obedeceu ele. Você vai ver. E aí, o cidadão diz que agora ele diz que está... Olha pra você ver como é que é as coisas. Todo mundo tem uma desculpa. Eu falei, querido, você fez um voto com Deus, não foi comigo. Vigia. O inimigo, ele quer brecha. Quando ele vê que você não cumpre, a primeira chance que ele tiver, ele volta. E a Bíblia diz que ele volta 7 vezes pior ao primeiro estágio. Então vigia. Se você entrar numa campanha, vai até o fim. Independente se aconteceu o que você queria ou não queria. Porque Deus pode te dar um milagre depois que você cumpriu o propósito. E Deus também pode dar um milagre para você conforme você vai fazer o propósito. Isso é experiência e é bíblico, igreja. Eu estou aqui alentando porque Deus tocou isso no meu coração. Deus, ele sabe se eu vou cumprir ou não vou. Deus sabe se eu estou orando na madrugada para você ou não. Você pode falar, você pode confiar, não, o bicho está orando. E se eu não tiver, Deus sabe. Você pode falar assim, ele não está orando, mas Deus está vendo, ele está cumprindo a parte dele. Está entendendo, igreja? Então aqui, essa mulher, o marido dela, ela disse para Eliseu, o meu marido, teu servo, morreu, e tu sabe que o teu servo temia o Senhor. Está vendo aqui, igreja? Aí, obrigado, Wagner. Glorificado e exaltado é o grande Deus, é isso mesmo. Você ficou no desespero, né, amado? Pode falar aí. Primeiro início ficou no desespero, mas você fez o propósito. Você já começou a contribuir no propósito. Você foi fazendo o seu jeito. E Deus está te honrando. E Deus vai te honrar. Então, Deus, ele cria a situação para ver se a coisa fica feia. Deus vai falar assim, eu quero ver se ele vai confiar em mim. E aí, o que ela falou? Ela garantiu para ele, e o profeta sabia, como Deus sabia, que o marido dela temia Deus. É uma das importâncias, igreja, é temer a Deus. Não duvidar de Deus. O único que pode salvar você é Deus. Se Deus não salvar você, ele continua sendo Deus. E se ele salvar você, ele continua sendo Deus. E aí você vai glorificá-lo. E aí o que aconteceu? E veio o credor. O credor veio, igreja. Tá vendo? Olha aqui para você ver. O que um homem de Deus, quando ele morre, o que ele deixa? Herança. Ele deixa herança para a família dele. E o credor aproveitou, ele morreu, agora eu quero receber da mulher dele. Quero receber da mulher dele. E o credor veio para levar os meus 2 filhos para ser servos. Sabe por quê, igreja? Como ele devia, naquela época, as viúvas que tinham dívida do marido, ela tinha que trabalhar até terminar de pagar a dívida. Ela e os filhos delas, até terminar. Eles podiam morrer trabalhando. Não ia terminar a pagar a dívida do que ele deixou. Então veja só para você ver. E aí Eliseu disse para ela. Eliseu lhe disse, que hei de fazer? Ele perguntou para ela, que hei de fazer? Às vezes você pergunta para o profeta, você entra com as suas dificuldades.
Você chega no pastor, no bispo, no apóstolo, no missionário, numa pastora, enfim, no obreiro de Deus, no homem de Deus, ali você relata a sua vida para ele. E ele está ouvindo e o Espírito Santo está sussurrando no ouvido do profeta. Deus já está dando as coordenadas para o profeta. Porque o homem não pode fazer nada mesmo. Mas Deus pode, através do profeta. A Bíblia diz, 2 Crônica 20:20, crede no Senhor teu Deus, estará seguro. E crede nos profetas e prosperareis. Aprenda isso, igreja. Nós profetas fomos levantados para viver na prova. O primeiro testado somos nós. O primeiro acrisolado somos nós. O primeiro que é passado no ralo, como diz o outro, no fogo, somos nós. E aí, o que eu vou dizer para você? O que Deus mandar, igreja. Eu não tenho medo de falar. Eu não tenho medo de falar. Muitos não gostam do meu jeito, da minha live, não gostam. Por isso que eu tenho uma dificuldade de seguidores no YouTube, porque aqui eu falo a verdade. Mas eu amo vocês. Eu fico feliz, né, Wagner? Quando fala que saiu, tava lá embaixo no poço, de repente, essa água já apontou o nariz, já tá respirando. E o diabo fala assim, como é que ele conseguiu? Não acredito. Tu vai mais longe, meu querido, tu vai muito mais alto. Os voos são altos, que nem águia. Voa solitário, viu? Voa sozinho. Não carrega ninguém nas costas, não. Pardal voa baixo, com bando. A águia voa lá no alto, sozinha, solitária. Sabe, igreja, esse Deus é tremendo, hoje ele está forte. Hoje ele quer avivar a sua vida. Feliz é você que está sempre pronto para ouvir e obedecer. Não deixa o inimigo sussurrar no seu ouvido para você não cumprir o propósito. E também ficar com medo. Muitos falam para mim, ai bispo, obrigado querido, eu tomo posse. Aí a pessoa desiste, fácil. Então, aquela mulher, ela não tinha, né? Aí ela perguntou, ele falou assim, que te hei de fazer? Ela diz-me, o que é que tens em casa? Quando ele perguntou para ela o que hei de fazer, diz-me o que é que tens em casa. Ele já fez duas perguntas para ela. Perguntou assim, o que eu te fazer e me diz que tem em casa. Entendeu? Você acha que ele sabia que ela tinha nada? Sabia, igreja. Quando você entra na campanha, glória a Deus quando você não tem nada para depositar. Porque se você tiver, muito fácil. Feliz é aquele que não tem nenhum real. Ele vai produzir, ele vai gerar, ele vai engravidar a oferta. Deus vai testar ele. Se o primeiro numerário que entrou se ele vai cumprir o propósito, ou vai socorrer ele primeiro. Sabe o que ela fez, igreja? Ela disse, a tua serva não tem nada em casa. É o que muitos falam, não tem nada, não tem R$1, bispo. Tem umas crianças, não tem comida, mas concordo, eu sei, concordo. Mas olha o que ela fez. A tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Eita glória!
senão uma botija de azeite. Ela tinha algo para oferecer para Deus. Talvez você tenha algo para oferecer para Deus e você está guardando para você. Você está com medo de ficar sem. Deus não quer nada que é seu. Ele só quer a sua fidelidade. Ele quer ver a sua fé. Lembra de Abraão? Abraão tinha uma promessa, igreja, de ter o filho da promessa. E Deus deu Isaac para ele. E quase ele estragou a bênção. Qualquer dia desse eu vou pregar sobre Isaac, sobre a bênção de Abraão. E aí Deus falou assim para Abraão: pega seu filho Isaac, sobe o monte Moriá e me oferece ele em sacrifício. Queria ver o que você faz. Pensa aí, o que ia te doer hoje se Deus te pedisse para você dar para ele? Faz aí. Você sabe o que eu dei recentemente para Deus? Eu tinha uma loja, 18 anos. Uma ótica, 18 anos. Aí Deus falou assim para mim, maio do ano passado: me venda essa loja e venha fazer a obra. 100%. Sacrifica ela. Era meu sustento, igreja. Na matéria, né? Porque quem me sustentava era Deus, né? E sempre quem me sustenta é Deus. E falei para minha esposa. E a minha esposa concordou, não questionou. Sabia que era de Deus. Porque quando Deus pedir algo para você, Ele já convenceu sua esposa, seu esposo, sua família. Tá entendendo? E aí, eu disse para Deus: tá bom. Só que eu não vou anunciar, não vou fazer propaganda. O Senhor vai enviar. E o comprador é que vai falar o valor que ele vai pagar, que é o valor que está comigo. Deus já sabia o valor que estava comigo, porque Ele mesmo que colocou no meu coração. E ele já tinha escolhido o comprador e já tinha colocado o valor no comprador. Isso é Deus no negócio, igreja. Eu tô risado, você nem acredita. Aí entra um cidadão na minha loja, olhou, conversou: bom dia, tudo bem? Como é que tá o senhor? Tudo bem, pastor? Eu falei: tudo bem, como é que tá? Beleza, né? Deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. Eu falei: meu Deus do céu, lá vem. O senhor, por acaso, o senhor vende essa loja? Foi vendo, na hora. Já sabia que era de Deus. E eu falei: eu vendo. Só que tem um detalhe. Eu já falei assim: o senhor vai ter que falar o valor que eu quero. Você vai ter que falar o valor que eu quero. Aí ele, na época, ele falou X. Eu falei: a loja é sua. Eita glória! Isso é fé, igreja. Eu vivo para a obra. Não vivo da obra. Eu vivo para a obra. Ele que me sustenta. Ele que envia as minhas necessidades. Eu não fico ansioso por coisa nenhuma. Os pássaros não semeiam, não plantam, não colhem, não armazenam. Eles bebem, eles comem. Assim o Senhor os sustenta. E eu que sou filho dele, não sustentará, igreja? Oh, aleluia, igreja. Por que ficais apavorado? Por que ficais inquieto? Por que ficais preocupado? Se você tem um Deus que te cuida, que te zela, que te sustenta, que te protege. Oh, aleluia. E aí essa mulher falou: só tem um azeite. Então ele disse para ela: vai, pede emprestado a todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Entendeu? Falar nisso, como é que você está de amizade? Como é que está com seus vizinhos? Vocês são inimigos, não conversam, nem dá bom dia, nem dá boa tarde? Se você ficar doente, eles torcem para você morrer? Ou eles são o primeiro a te socorrer?
Igreja. Nós temos que fazer bons relacionamentos, principalmente com Deus. Porque na hora da nossa dificuldade, Ele tem socorro para nós. Sabe, igreja, essa mulher, a Bíblia fala que ela ia fazer um pãozinho para ela e para o filho, com o restinho de farinha que ela tinha e com esse azeite, ia fazer um bolo. E ela falou que ia comer e ia morrer, porque ela só tinha o último alimento. E o profeta pediu para ele. E ela obedeceu, igreja, ela fez para ele. E na mão dele, do profeta, multiplica. Quando ela trouxe o bolo para ela, seria um exemplo. O único R$100 tem na conta. O único R$5 que você tem na conta. Tá entendendo? É o que você tinha. Ela ofereceu para o profeta. Ela estava endividada. Você acha que ia fazer diferença ela reter que ele ia pagar a conta? Ia nada. Não ia, a dor de barriga ia continuar. Pode dizer, né? E ela fez para ele. E a Bíblia diz que ele pegou um pedaço para ele, um pedaço para o filho e um pedaço para ela. E aí ele falou: pega suas vasilhas, peça para os vizinhos e derrama o azeite nas botijas. Entra, olha o que ele falou. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte que estiver cheia. Deu a dica. E ela fez. Conforme ela ia derramando, ia pedindo vasilha para o filho. Filho, tem mais vazia? Ela ia pondo. Filho, traz mais vazia. Foi enchendo. Filho, traz mais vazia. Chegou ela assim, traz mais vazia. Mãe, acabou. Filho, não tem mais vazia. Acabou. Secou. Aí ela voltou. Ela voltou e disse para ele: assim eu fiz. Ele falou assim: pega o azeite, venda, paga a sua dívida e vive do resto. Sabe, igreja, naquela época o azeite valia que nem ouro na época. O azeite era valioso. O azeite hoje simboliza a presença de Deus na sua vida. Por mais que você tenha um pouquinho de Deus na sua vida, Ele vai multiplicar. Ele não vai desamparar. E ele falou: viva do resto. Você vai pagar suas dívidas. Você vai honrar os seus compromissos. Você vai ter um casamento abençoado. Você vai ter a presença de Deus. Você vai ajudar muitas pessoas, muitos pastores, muita obra de Deus. E você vai viver do resto. Porque o azeite, que é Deus na sua vida, nunca vai acabar, igreja. Aleluia. O azeite é a presença do Espírito Santo na tua vida. Queira ter sempre esse azeite na tua vida, igreja. Se eu não tivesse esse azeite na minha vida, igreja, eu estava morto. Já tinha saqueado eu. Eu já fui jurado de morte. Já tentaram me matar. Já me ameaçaram. Você nem tem ideia do que já tentaram fazer comigo, igreja. Já inventaram um monte de mentira. Coisas terríveis. E eu estou aqui para a glória de Deus. Aleluias. Estou aqui para a glória de Deus. Seja que nessa viúva somente creia. Tu verás a glória de Deus. Deus usou o profeta Eliseu para abençoar aquela família, aquela senhora, para tirar os filhos da escravidão. Eles iam trabalhar o resto da vida, não ia pagar a conta. Tem dívida impagável, igreja. Mas na mão de Deus tudo tem solução. Ele é Deus do impossível. Tudo é possível ao que crê, igreja. Se mostra para Deus. Venha para essa campanha. Participa dessa campanha. Faz essa campanha. Deus é contigo. Venha para a campanha da Arca da Aliança. Faça o seu pedido. Nós vamos colocar dentro da arca. São 3 orações diárias.
cedo, tarde, à noite e na madrugada, igreja. Um compromisso com a obra de Deus, dando vida, dando a nossa vida pelas ovelhas. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Eu estou fazendo a minha parte, igreja. São 3 meses essa campanha, já fizemos o mês de abril inteirinho, já tem testemunho. Estamos entrando maio, já está chegando no 15º dia, metade do mês de maio. Então seria 1 mês e meio. Vamos falar 1 mês e 10 dias de campanha, 40 dias. Ainda tem mais de 1 mês e meio. Final de junho será o final da campanha. Ainda dá tempo de você participar. Ainda dá tempo de você comer um pedaço desse bolo. Aleluias. Se você quiser mais explicação, mais orientação, deixa o WhatsApp aí. Eu explico para você. Ninguém é obrigado a nada, igreja. Ninguém é obrigado a nada. Eu não cobro para orar. Mas eu ensino a você viver a sua fé. Porque nós vivemos de fé em fé, igreja. Se você não mostrar a tua fé, fé sem obra é morta, igreja. Se você estudar o capítulo 11 de Hebreus, lá fala os homens, os heróis da fé. Tem várias passagens na Bíblia que falam sobre a fé, igreja. Muitos vivem de hipocrisia. Se fosse assim, seria fácil entrar no céu. Para entrar no céu, igreja, é muito mais caro do que você fazer uma oferta, igreja. Lá você pode dar o dinheiro que você tiver na conta do banco inteirinho, você não entra no céu. Você tem que se entregar de corpo, alma e espírito, sem malícia, sem crítica, sem murmuração. Entrar com o coração limpo. É assim que chama a atenção de Deus. Todos nós vivemos pela fé. E todos nós sabemos que quando fala de dinheiro, as pessoas perdem a amizade. Deixa de ir na igreja. Deixa de fazer muita coisa. Porque ele se prende ao dinheiro. Nós temos que nos esvaziar, igreja. Precisamos sim de recursos. O recurso, ele mantém a obra de Deus. Se nós pastores for relacionar o que precisamos, igreja, se nós não trabalhamos, já somos condenados. Se nós trabalhamos e pedimos, também somos condenados. É difícil agradar o homem, né? Mas ele não quer ser pastor. Ele não quer rebanhar. Ele não quer dar a vida dele pelas ovelhas. Ele não quer fazer jejum, propósito, para abençoar o próximo. Ele não quer. E tudo isso, igreja, tem custo. Tudo isso tem custo. Essa aqui é a segunda live que estou fazendo hoje. E já fiz uma oração pela manhã. E eu acordei 4h30 da manhã. E não dormi mais, igreja. Só fiquei orando. Clamando pela humanidade. Porque eu quero morar no céu, igreja. Eu quero levar minha família para o céu. Eu quero que o celeiro de Deus venha estar cheio de almas. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O comprometimento, um voto com Deus, ele é sério. Deus, quando Ele escolhe você, Ele sabe do seu nível, da sua capacidade, do teu intelecto. A sabedoria vem de Deus, não vem do homem. Aleluias. Sim, Pai querido, Pai amado.
Quando nós falamos de uma forma, Pai querido, que o Senhor quer que nós falamos, as pessoas se afastam, Pai. As pessoas, Senhor Deus, não querem viver propósitos, que significa compromisso. As pessoas, Pai, não querem ajudar a tua obra. Eles querem benefício próprio. Eles querem ajuda, mas não querem ajudar. Sim, meu Pai, como é difícil hoje arrebanhar ovelhas. Como é difícil, Pai querido, entrar nos pastos verdejantes. Como é difícil, meu Pai, entrar no teu átrios. O templo do Senhor hoje, Pai, está sendo saqueado por invejosos, por corruptos, mentirosos. Enfim, meu Pai, o Senhor, Pai querido, não é honrado, nem exaltado e nem glorificado. O Senhor, Pai querido, está sendo esquecido. Muitos só querem o Senhor, meu Pai, quando precisa, quando saem no abismo, lembram de Ti, meu Pai. Quando a água baixa, quando a corrente quebra, quando o cisco do caminho é tirado, quando as barreiras, as muralhas são caídas, eles se afastam de Ti, meu Pai. Poucos, Senhor Deus, querem Te adorar, Te glorificar e Te exaltar. Muitos preferem, Pai querido, pedir do que dar-se-vos dá. Muitos, Pai querido, preferem dizer que não tem do que se esforçar. Muitos, Pai querido, não querem contribuir com o reino de Deus. Sabemos sim, Pai querido, que esse mundo está de pé por causa dos seus escolhidos, dos seus anjos. Sim, meu Pai, dos arcanjos, serafins, querubins, dos verdadeiros obreiros, sacerdócios, missionários, apóstolos, bispos, aqueles que verdadeiramente Te invocam em espírito e verdade. Mas muitos sabemos também, meu Pai, que há muitos lobos, muitos falsos profetas. Tem de tudo, meu Pai, desse mundo. Sabemos que somos santos separados para Ti, não para ficar pendurado na parede, meu Pai. Muitos confundem com santidade. A Ti, Senhor Deus, toda a honra e toda a glória, meu Pai. Tu és santo. E sejamos santos como o Senhor, para que vivenciamos, Senhor Deus, o dia difícil que virá, a escuridão, a negritude. Sim, meu Pai. Será, Pai querido, do céu, Pai, vermelho de sangue. Porque o Senhor, Pai querido, como o noivo, vai vir buscar a noiva. E muitos que se julgam, o Senhor que vai, vão ficar, meu Pai. E aqueles que acham que não vai, Pai, irão. Oh, Senhor Deus, como será triste esse dia, meu Pai. Ainda há tempo de encontrá-lo. Ainda há tempo de buscá-lo. Oh, Senhor Deus, estamos aqui, Pai, invocando a Tua santidade, o Teu perdão, o Teu socorro, o Teu alívio, a Tua misericórdia, a Tua compassividade. Venha, Senhor Deus, nos socorrer, meu Pai. Traga sim, Senhor, a existência que não existe aos nossos olhos. Se mostra favorável para os justos. Sim, meu Pai. Mostra a Tua glória, Senhor Deus. Para que possamos, Senhor Deus, com o Teu sinal, que é Teu avivamento, encorajamento, com a Tua alegria, com o Teu gozo, o Teu perfume, com o Teu aroma, a fragrância e a suavidade do Senhor, Pai, nos envolva, Pai, nos contagie, Senhor Deus, que venhamos ser o sal, o tempero dessa terra, meu Pai, porque Tu és luz, Tu és o caminho, a verdade e a vida, meu Pai. Cura essa alma, meu Pai,
Cura a humanidade, meu Pai, porque está doente. Sim, meu Pai, está doente. Nós precisamos de Ti, meu Pai. Recorremos a Ti, Senhor. Suplicamos e clamamos ao Senhor, meu Pai. Seja favorável com aquele, Pai querido, que anda nos Teus caminhos, meu Pai. Separa, Senhor Deus. Protege. Acolhe. Venha com providência, meu Pai. Não nos deixa ser tentado nem tocado, meu Pai. Oh, Aricanta, Maiacanta, Salamacaia, Labachuri, Lamanaia. Te amamos, meu Pai, te louvamos, te glorificamos e te exaltamos, porque Tu és lindo e maravilhoso, querido e amado, louvado e bendito. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Oh, aleluia. Sim, meu Pai, toca nessa casa, toca nessa vida, nesse casamento, toca nesse lar, nessa empresa. Toca, Senhor Deus, aonde precisa do Teu toque, Senhor Deus. Faça um rebuliço. Quebra mesmo, Senhor Deus, todo o trabalho de bruxaria. Ah, meu Pai, quebra mesmo, Senhor Deus, as trancas. Quebra o feitiço, a macumba, o saravá. Queima para o vodu. Senhor Deus, quebra, Senhor Deus, desmancha o trabalho envolvido, oferecido, manjares, Senhor Deus, nos rios, nos lagos. Sim, meu Pai, vai tirando, quebrando, Senhor, lá na cachoeira, na boca do sapo, meu Pai. Livra mesmo, seu Pai, livra, meu Pai, Tu aba, Pai. Sim, querido Deus, Tu és lindo. Obrigado, meu Pai, por tudo. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, meu Pai. Nos livrando, nos protegendo. Quebrando a seta que voa de dia, sorrateira noturna, a mortandade que assola o meio-dia. Nos livrando das dores, das enfermidades. Sim, meu Pai. Obrigado mesmo, Pai, de coração. Eu te amo, Senhor Deus. Obrigado, Pai. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Não só hoje, amanhã, para todos sempre. Fique todos na paz do Senhor Jesus. Jesus te ama. E o Bispo João Paiva também. Segue o Bispo João Paiva lá no canal do YouTube. Sim, se você quiser falar com o Bispo, deixa aqui a mensagem. Deixa teu WhatsApp. Segue o Bispo, curte aí. Fica à vontade. Então, que Deus te abençoe. Tamo junto nessa campanha da Arca da Aliança. Se assim você desejar, me procure, que eu explico para você em nome de Jesus. Será uma bênção na tua vida. Amém.